Kemi, saudação fraterna a todos. É uma satisfação imensa estarmos juntos aqui no Blossom, especialmente para tratar desse tema da mediunidade. Como combinamos na semana passada, nós vamos fazer um breve comentário só de algumas características relacionadas com a obsessão e os implicados no processo, né? Normalmente o obsessor e o obsidiado, né? Bem rapidamente, só para situar, e aí vamos para as perguntas que ficaram pendentes e outras que vocês queiram fazer. Bom, a obsessão tem como consequência o fato de nós estarmos vivendo num mundo de provação e expiação ao mesmo tempo. Agora, recém, a Terra começa a sair desse estágio para ir se firmando num mundo de regeneração. Não há mudanças bruscas, e então nós ainda continuamos com uma relação muito estreita com a realidade espiritual inferior que circunda o planeta. Nós continuamos mergulhados em um ambiente espiritual que é muito denso, que é formado pelo conjunto das vibrações que encarnados e desencarnados emitimos na psicosfera da Terra. A espiritualidade superior tem trabalhado, porque chegou o momento da transformação do planeta, tem trabalhado, então, na busca de minimizar essa situação em algumas atividades, procurando diluir essas energias ainda tão intensas, mas nós ainda continuamos colaborando com os nossos irmãos desequilibrados quando damos preferência aos aspectos materiais da vida e nos esquecemos do compromisso que nós temos com o nosso Pai, de fazermos o esforço de compreender a sua lei, de nos integrarmos os propósitos dessa lei. Então, nós temos ainda dentro do aspecto da aprovação a dificuldade, muita situação aflitiva e ainda muitos sofrimentos. Mas, principalmente, ainda trazemos necessidades expiatórias. Então, cometemos enganos do passado que estabeleceram vinculações com irmãos nossos que hoje se julgam vítimas, que nós prejudicamos, e então nós sofremos as consequências daquilo que nós geramos lá no passado. A causa do processo obsessivo, a causa bem característica é a imperfeição moral, que acaba dando ascendência sobre nós ao espírito, que deseja nos prejudicar, porque ele se julga no direito de cobrar. E a nossa consciência reconhece que ele tem esse direito. Então, nós acabamos concordando com o processo. Ainda que de forma não consciente, porque se for perguntar, a pessoa, não, eu não quero de jeito nenhum. Eu não quero. Mas, lá no íntimo, tem questões não resolvidas. E quando a pessoa mergulha para a busca do autoconhecimento, se depara com essas situações. As nossas tendências do passado, que se manifestam agora, e que a gente às vezes reprime, consegue até segurar. Mas essas tendências que hoje elas se apresentam, que a gente segura, no passado a gente não segurava, não. Então, nós geramos pendências que a gente precisa resolver. Bem, a mente é como um espelho que reflete os nossos estados íntimos, mas também as nossas conquistas, também as nossas deficiências. Então, nós encontramos situações variadas de comportamento humano.
Então, nós vamos encontrar sexólatras, violentos, exagerados em determinados comportamentos, viciosos de todos os tipos, invejosos, amargurados, suspeitosos que não aceitam nada, ciumentos de toda ordem, e muitas vezes nós sintonizamos com essas vibrações. Então, quando nós nos deixamos levar por algum desses aspectos, atraímos esses irmãozinhos, e aí está outra característica da influência espiritual, que é a questão da sintonia que a gente estabelece. Também nós vamos ver aqui a mente levando o indivíduo nesse desequilíbrio para formas depressivas, ansiedades, traumas, neurastenias, enfim, diversos tipos de enfermidades psíquicas de difícil erradicação e que exige do indivíduo esforço para a sua transformação. Então, há esse consentimento da alma culpada, que se sente culpada, ainda que hoje a gente já trabalhe isso na luz da psicologia, e principalmente do espiritismo, de que a culpa é má conselheira, de que nós não precisamos nos sentir culpados, porque, na verdade, nós somos responsáveis. Então, o responsável, ele vai à luta para resolver a situação. O culpado, ele se chafurda num processo de autopiedade, muitas vezes, e se sente inútil, incapaz de resolver. Então, abre brechas que facultam, estimulam as parasitoses espirituais, que degeneram muitas vezes nas síndromes obsessivas. A culpa, o remorso, que então abrem brecha para a vingança, a cumplicidade em crimes cometidos em diversos momentos do passado, e que nos leva hoje a essa necessidade não apenas da nossa transformação, mas da nossa cooperação para a recuperação daqueles que nós prejudicamos. Que quando se apresentam para nós como obsessores, em realidade são irmãos nossos, carentes da nossa compreensão, do nosso entendimento, carentes do nosso carinho, da nossa fraternidade, do nosso esforço de ser úteis a eles. Nós não somos vítimas do processo, não. Nós somos agentes, atuantes. Então, nós vamos ver que o pensamento, ele tem um papel fundamental. Inclusive, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 460, ele coloca assim: de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sujeitos. Ou seja, além dos nossos pensamentos, há outros pensamentos que interferem conosco. E a resposta dos espíritos: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos os acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos, ou seja, os dos encarnados com os dos desencarnados. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Muitas vezes sugestões desses espíritos desequilibrados. Então, no processo do intercâmbio do pensamento, dos sentimentos, das vibrações, nós vamos ver o registro da interferência espiritual. A recepção da interferência e acaba, então, havendo a fixação da ideia obsessiva. E essa interferência pode ocorrer por tantas razões. O ócio é uma delas. Já tem um ditado popular que diz assim: mente vazia é casa do diabo. Um minuto de ociosidade e a gente já pode estar com uma interferência. Indisciplina. Nós queremos ter liberdade para tudo.
E a responsabilidade onde fica? Ah, o centro inspira, mas é muito chato esse centro, tem regra demais. Eu vou criar o meu mesmo e aqui não vai ter essas regras bobas, não. E vai criando centro espírita, vai formando grupo, porque tem que ser do meu jeito. E aqueles que não concordam, a gente briga e bota para fora. Dá um jeito da pessoa sair, para a gente ficar lá fazendo as coisas do nosso jeito. Então, é a rebeldia, os sentimentos inferiores ou os vícios que a gente cultivou durante muito tempo que se apresentam. E aí vem, então, o acolhimento da ideia obsessiva, pela sintonia, pela vitalização da ideia, que acaba havendo uma espécie de, olha que incrível, harmonia das debilidades morais. Olha que coisa incrível que acontece. Há uma harmonização das debilidades morais que se acoplam pela sintonia. Então, acaba desencadeando comportamentos, não apenas do indivíduo, mas comportamentos conjugados com os obsessores. E o indivíduo sente um peso, uma coisa estranha, que ele não consegue entender direito o que é aquilo, né? E muitas vezes se vê impulsionado a fazer certas coisas. Ainda que em certos momentos ouviu uma palestra, pensou em não, e em dar um jeito de resolver aquilo, mas a hora que a coisa começa a acontecer, o indivíduo não encontra forças em função daquilo que já está acostumado a realizar, não é? E Hermínio Miranda vai falar das tomadas de ligação, não é? Para esse intercâmbio psíquico com esses espíritos inferiores, que são justamente as nossas debilidades, os compromissos que nós assumimos com eles, e então aqui o campo é vasto, não é? O campo é imenso. Bom, vamos fazer o fechamento dessa fala inicial, chamando a atenção para vigiar e orai para não cair em tentação, que é sempre obrigação nossa esse cuidado. Nós não podemos transferir a responsabilidade da vigilância para outros. Enquanto nós somos crianças, nossos pais vigilam por nós. Mas hoje em dia a rebeldia ela nasce cedo. Nem todos aceitamos que os pais vigilem por nós. Logo cedinho já vai manifestando as características. E se torna até difícil para os pais, não é, conseguirem resolver essa situação. Mas a obrigação da vigilância é nossa e nós precisamos entender que a oração ela não deve ser aquela coisa especial que eu faço quando eu vou dormir, ou quando eu me levanto, ou num momento que eu escolho ir lá no centro, como se fosse a igreja do passado, ou quando eu ouço uma palestra, aí para a palestra vai ter uma prece, eu participo dela. Ah, essa é a minha oração do dia. Oração do dia? Bom, a gente ainda precisa mudar muito, não é? Essa visão, porque o convite é para estarmos num estado de oração. Não é para nos cobrirmos de cinza, não é para os outros verem. Não interessa o que os outros estão pensando da gente. O que interessa é o que nós estamos sentindo a respeito de nós mesmos. Então, a oração tem que ser um estado de alma. Se nós estamos trabalhando com concentração, com dedicação, com propósito nobre, o trabalho é uma oração. Então, nos dizem os espíritos, não é preciso se cobrir de cinza, basta, ao iniciar uma atividade, elevar o pensamento a Deus, para pedir amparo e proteção. E, ao terminar a atividade, voltar o pensamento a Deus para agradecer o amparo e a proteção recebidos. Quantas atividades nós fazemos no dia? Então, a cada atividade precisa estar ali atento, sintonizado. E é um esforço para nós difícil. Esses dias eu fico observando. E hoje eu tive que dizer para mim, não. De novo, não. Se acabou, eu decidi que não vou mais murmurar essa música. Que história é essa?
Aí, daí a pouquinho, eu tô lá, lá vem a musiquinha de novo. Aí eu digo, não, senhor, eu já disse que não, porque é não. Aí tento orar, mudo o pensamento e tal, vou, dar uma distraída, pum, lá vem a musiquinha de novo. Digo, mas gente, que insistência, hein? Aqui eu quero ver quem é que é o mais teimoso. Então, às vezes, e a descrição, né, da espiritualidade, os espíritos encontram conosco durante a noite e ficam ali, ó, a gente desperta e o negócio fica o dia inteiro buzinando na cabeça da gente. Porque aí a gente não... É como se estivesse distraído, não é? Mas não está pensando nada útil, está fazendo coisas automáticas, depois nem lembra direito do que fez, não sabe onde deixou a chave, onde estava com a chave há 2 minutos, mas não sabe onde deixou a chave. Porque nós não estamos presentes, nós estamos com a cabeça em outro lugar. E cadê a vigilância numa situação dessas? Então, vigiai e orai. O início de um hábito é como um fio invisível, mas a cada vez que nós repetimos o ato, reforça esse fio, acrescenta-lhe outro filamento, até que se torna um enorme cabo e nos prende de forma irremediável no pensamento e na ação. Então, é uma orientação muito segura para nós, e nós vamos terminar por aqui, não é? Porque assim como nós desenvolvemos hábitos negativos do passado, nós podemos desenvolver hábitos positivos se nós nos dedicarmos e nos aplicarmos. As ordens aqui para as perguntas. Obrigada, Carlos. Verônica, por favor. Sim. Só um minutinho aqui que está chegando mais perguntas, mas deixa eu organizar aqui e a gente vai logo para a primeira. A primeira seria, você pode comentar e expandir mais sobre a obsessão durante o sono físico? Uhum. Nós temos alguns exemplos que a literatura nos traz, não é? Uhum. Então, André Luiz, ele cita várias situações. Tem uma da esposa, inclusive, que pede ajuda. Ela vai ao centro, ela pede ajuda, pede oração. E aí, quando se desprende à noite, ao invés de buscar o anjo da guarda, os mentores, ela vai buscar os obsessores. Porque tem afinidade com eles. Então, André Luiz descreve que às vezes ele estava lá em libertação, né? Tá lá tentando falar com o Gregório, tal, com o Gúbio lá, tentando conversar com o Gregório. E eles ficam num local, ele olha, e embaixo da janela onde ele está, tem um encontro, né? Um encarnado ali e os desencarnados maquinando na cabeça da pessoa. Então, tem um caso de uma esposa ciumenta, ela vai, ao desprender do corpo, ao encontro daqueles que alimentam aquele vício dela. E aí falam, enche a cabeça dela sobre o marido que não está fazendo nada de errado. Mas ela desperta doida para brigar com ele. Então, são situações que são colocadas durante o sono para a gente. Daí a importância de nós nos prepararmos bem para dormir. Evitar tombar na cama quando a gente já não aguenta mais, que a gente nem ora, nem nada, não é? E sai do corpo físico que está ali moído de cansaço e a gente, então, é automático. Já estão nos esperando na beirada da cama muitas vezes. Ou a gente vai à busca, onde estejam aqueles companheiros com quem nós sintonizamos. Então, durante o sono, há muitas situações assim de espíritos que se desprendem, André Luiz descreve, né, do corpo e vão para o umbral, com as companhias que gostam de cultivar. Bem, como nós podemos evitar isso? Uma boa oração antes de dormir, uma leitura nobre,
uma meditação, ainda que curta, os pensamentos elevados, o desejo do bem, a oração em favor dos familiares e daqueles que nós sabemos que estão em sofrimento. E isso nos ajuda muito. E se nós sentimos que a coisa não está bem, é uma boa leitura do Evangelho. É muito importante para que a gente, então... E o pedido, porque quando a gente pede, a gente abre a brecha para assistência, da ajuda do nosso mentor amigo, do nosso anjo da guarda. Então, quando nós solicitamos a ele que nos ampare, nos apoie, e é sincero o nosso pedido, a gente fala com alma, é natural que ele venha em nosso auxílio. E, às vezes, inclusive, a presença dele espanta os infelizes que estariam nos perturbando. Buscar a sintonia com esse anjo da guarda nosso é fundamental para evitar a sintonia com os inferiores. Porque é automático, gente. Ou a gente sintoniza com o bem, ou a gente vai sintonizar com o que tiver disponível. É o nosso esforço que precisa ser feito. E o esforço durante a vigília, para que, então, durante a noite, a coisa aconteça de maneira a ser favorável para nós. Há muitos encontros no mundo espiritual de palestras, visitas a familiares, oportunidade de trabalho. Nossa, como é prazeroso quando a gente desperta com aquela convicção de que a gente esteve fazendo alguma coisa útil. Para alguém, às vezes até numa atividade mediúnica. Então, ou a gente se lembra de ter visitado um familiar. Então, é importante, né, esse esforço. A obsessão durante o sono é uma é colocado, inclusive, como... não é bem a palavra, não é pandemia. Não me vem a palavra agora, sinceramente. É daquelas coisas que acontecem assim, com muita frequência, tá? E em proporção que realmente ainda é preocupante. Epidemia, endemia. É, como uma epidemia, exatamente. É uma das epidemias da humanidade. Isso, obrigado. Então, na próxima pergunta, nós temos uma ideia. Nós temos muitas perguntas, viu, Carlos? E está chegando mais aqui no chat. Vou ser mais breve. Uma ideia fixa de uma pessoa que sofre de ansiedade ou síndrome de pânico pode ser considerada uma autoobsessão? Pode. Normalmente, a autoobsessão ela vem acompanhada também da influência dos espíritos que sintonizam, não é, com aquela faixa vibratória. Mas pode sim. Há situações em que a gente coloca a culpa nos espíritos e somos nós mesmos que estamos provocando a situação. Então, síndrome de pânico, às vezes, essa desconfiança em relação às pessoas, a pessoa fica sempre desconfiada de tudo. Pode ser um processo autoobsessivo. E uma série de outras coisas, né, que a gente pode gerar em prejuízo de nós mesmos. Mas, como eu disse, normalmente o processo autoobsessivo ele vem acompanhado, ou ele em algum momento vai ter também a influência de irmãos desequilibrados. Obrigada, Carlos. A próxima pergunta seria, em relação, na mesma linha da questão da bebida, também pode acontecer com a comida, quando às vezes a pessoa não controla a comida, mesmo sem sentir fome? Com certeza. Também há processos obsessivos. E em relação à gula, pode ser também um processo autoobsessivo, não é? Mas, normalmente, a pessoa que come descontroladamente é um vício. E ela pode atrair espíritos
que também estão passando privações, às vezes, ou aqueles que têm o interesse de vê-la se prejudicar. Porque é suicídio, viu, gente? Tem muita gente que desencarna por comer demais ou comer mal, por não cuidar da própria alimentação. Então, desencarna antes do tempo, é suicídio. Assim como a bebida. Houve um comentário na outra reunião, né, a questão do uso da bebida, apareceu no chat, né? Então, aí, e o médium que faz o uso da bebida? Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não julgar o nosso semelhante. Não é nossa obrigação, nem nosso dever, nem nossa tarefa julgar os outros. Nós não sabemos, não é, o que vai aí na dimensão. Tem gente que não bebe nada, mas fala mal dos outros, que é uma coisa de doido. Então, também é um vício, né? Aí o indivíduo diz assim, você não vê o fulano? Ó, o fulano bebe. Você está fazendo o quê? Está falando mal dele? Então, ora por ele. Se ele está nessa situação, então deve estar tendo algum problema, não é? Vamos orar pelo pobre infeliz, para ver se ele consegue forças para sair da situação. E não é fácil, não. E há, inclusive, tendências que a gente traz do passado. O indivíduo começa por um pouquinho e vai aumentando, aquilo vai aumentando, vai numa dimensão que fica muito prejudicial, não é? E aí vai ter influência espiritual, mas nossa, se vai. E na comida também vai ter influência espiritual. Então é preciso, e é muito interessante, que às vezes a pessoa precisa passar por uma situação extrema para conseguir se dar conta. A gente, como amigo, fala, alerta e tal, não é? Ou a pessoa tem alguém da família que lhe diz, mas ela fica brava, inclusive, briga. Aí tem uma síncope, vai para o hospital quase morrendo. Aí o médico diz assim, ou você para de beber, ou você come menos, ou você vai morrer. Aí a pessoa consegue se controlar. Eu tenho uma amiga que ela deixou de fumar de um dia para o outro, mas não dava conta de jeito nenhum. Os amigos falavam, eu conversava com ela frequentemente sobre o assunto, assim, sem ser... A gente também não pode ser impositivo, não é? Mas ela, às vezes, tocava no assunto, a gente dava o reforço, que uma hora ela ia conseguir, que precisava, né, tomar decisão, que era uma questão de decisão. Ah, foi parar no hospital, o médico disse, olha... Ou você diminui a comida e para de fumar, ou você vai... Não te dou 3 meses mais. Ao cigarro, ela nunca mais tocou. Agora, a comida, ai, meu Deus, isso foi um parto, né? Vai conseguindo devagarinho. Obrigada, Carlos. A próxima pergunta seria: só a prece é suficiente para ajudar a cortar e acabar a obsessão de um ente querido? Depende. Não se pode dizer que não. Né? Pode até a prece minimizar de repente, né? Mas normalmente não é assim que acontece. Porque para que uma prece funcione dessa forma, a pessoa que está orando tem que ter autoridade moral. E a pessoa que está sofrendo processo obsessivo tem que ter chegado já no momento de solucionar. Então, veja lá, tem que haver o casamento disso. Não é só a força da autoridade moral, mas é também o mérito do outro que vai receber ajuda. Se ele ainda precisa do processo obsessivo para amadurecer, sem esse processo obsessivo ele não amadurece, é por isso que está acontecendo, então o familiar vai ter que ter paciência e seguir orando. Porque há casos de ajuda pela insistência, pela oração. Vocês se lembram do Entre a Terra e o Céu? Que a filha ora pela mãe que está sendo a obsessora do lar, pedindo ajuda para a mãe, e a filha, ela ora com tanta intensidade e perseverança, não é? E além disso, ela tem créditos que a oração vai refratada para os planos superiores. E aí a ajuda chega.
Mas vão ajudar quem? A mãe, a Odila primeira, que vai receber ajuda. Porque a solução para a problemática do lar é justamente ela deixar de obsidiar o marido, o ex-marido, que agora está casado com outro, e deixar de obsidiar aquela que assumiu a responsabilidade de conduzir na educação dos filhos que ela deixou. Então, às vezes, pode acontecer sim. A situação, nós já tivemos uma situação, não se pode dizer que tenha resolvido o processo obsessivo, porque tem, às vezes, algumas obsessões que elas acontecem em função das circunstâncias. Então, o nosso filho é autista e, às vezes, acontecia no passado. Hoje em dia, né, ele já aprendeu também a se controlar e a evitar. Não é? Nós fazemos orações todos os dias, ele ora todo dia também, junto com a gente. E, então, ele acompanha que a gente está fazendo as atividades espíritas durante o dia, essa coisa toda, ele está vendo ali. Então, melhorou muito. Mas já houve vez de a gente estar dentro de uma loja e você olha para ele, visivelmente ele foi tomado, é visível. Então, entre as fileiras de roupa, uma vez, né, sem que ninguém estivesse olhando, eu cheguei a uma certa distância e fiz um sopro bem no frontal dele, como a gente sabe que isso, não é, tem uma força tremenda. Na hora, ele olhou assim, assustado, como se tivesse acordado, e eu percebi o desligamento do espírito no mesmo momento. Era um leviano que, como ele não tinha vigilância, e a gente estava num ambiente, né, provavelmente não muito bem frequentado, ali de comércio, de coisas assim, então o espírito aproveitou, não é? Então, como não era um caso assim daqueles que vinham acompanhando de outras encarnações e tal, foi-se embora. Foi mais tranquilo de resolver. Mas tem situações que há compromissos sérios do passado e o encarnado está sendo beneficiado por aquele processo. E que se ele é libertado daquela influência negativa, ele vai se comprometer muito mais. Então, a nossa oração não vai funcionar como a gente gostaria, numa circunstância dessas, não é? Obrigada, Carlos. Um espírito que foi abortado pode obsediar a mãe que o abortou? Pode. Infelizmente, acontece com muita frequência. Há situações graves que o abortado leva, inclusive, a mãe à desencarnação, né, por diversos processos. Então, pode. Mas também pode ocorrer o contrário. O espírito ter condições de compreender, né, de saber o que está acontecendo e imediatamente se dispor a ajudar a mãe, não é, que o abortou. É mais raro, mas é possível de acontecer. Agora, não significa que toda vez que houve um aborto, a mãe vai ser obsidiada pelo abortado. Cuidado com isso, não é? Porque tem gente que coloca isso como regra. Ah, abortou? O filho o espírito está obsidiando. A gente não sabe, pode ser que não. Não sabemos a condição do espírito, não sabemos, não é, o que está envolvido naquela situação. E, principalmente, se a pessoa abortou e ela está se conscientizando a respeito, vendo, não é, que cometeu um engano e querendo a reparação, então não há por que ficar mergulhado na culpa, se autopunindo de forma nenhuma. É procurar o caminho mesmo do auxílio ao semelhante, da ajuda às crianças, em diversos processos, seja visitando lares de crianças, seja trabalhando na evangelização, para compensar o engano que cometeu e orar frequentemente pelo espírito, que não teve a oportunidade desejada da reencarnação.
e aguardar a oportunidade, que a vida vai dar outra oportunidade no futuro, nesta ou outra encarnação, para a continuidade do processo, não é? Do nosso desenvolvimento espiritual. Carlos, qual a diferença entre obsessão, vampirismo e possessão? Bem, Kardec estabelece no Livro dos Médiuns que a obsessão ela pode ser simples. Normalmente, essa obsessão simples ela ocorre pelos nossos descuidos, invigilâncias, mas a obsessão simples pode evoluir para uma situação mais grave. Então, ele coloca que existe a fascinação, que é um estado mais grave de obsessão, em que o espírito ele assume, às vezes, o controle mental do obsidiado e passa a fazer um processo de fascinação. Sugere coisas absurdas, que todo mundo vê que é absurdo, mas o obsidiado não percebe que aquilo é um absurdo. E faz o papel de ridículo e coisas assim. E existe, no terceiro grau do processo, aquilo que é chamado no espiritismo de subjugação. Num primeiro momento, Kardec chegou a escrever no Livro dos Médiuns que não havia possessão no entendimento vulgar. Mas mais tarde, a experiência o levou a retificar. Ele escreveu dizendo que a experiência tinha evidenciado que sim, há casos de possessão, em que o espírito ele controla não apenas a mente, mas a própria organização física do obsidiado. Então, essas são as diferenças principais, em breves palavras, que está estabelecida no Livro dos Médiuns. Obsessão simples, a fascinação e a subjugação, que pode ser aqui um estado de possessão mesmo. E, normalmente, esses estados de fascinação e de subjugação, eles exigem auxílio externo. Muito dificilmente a pessoa consegue resolver sozinha. Espero ter atendido aí a dúvida que foi apresentada. Sim, obrigada, Carlos. Próxima pergunta. Há casos na literatura espírita de obsessão ligados à epilepsia? Podemos afirmar que todos os casos são assim? Não. Não há regra, gente, assim, taxativa. Há situações de epilepsia em que a pessoa ela se torna epiléptica por questões conscienciais. Então, quando ela, lá no subconsciente, começa a emergir para o consciente os compromissos que ela assumiu lá no passado, então ela entra num processo de autopunição. Bem, às vezes esse processo de epilepsia é desencadeado justamente pela aproximação da vítima do passado, que agora se torna obsessor. André Luiz descreve também essas situações. Ah, mas como é que a gente vai saber quando é um epiléptico que está só ele não está com influência e quando está com influência? Se não tem mediunidade característica, não vai perceber. Mas e daí? Pode ajudar do mesmo jeito. Ora pelo indivíduo, transmite passes, recorre à medicina lá naturalmente, porque há auxílio médico, não é, que pode minimizar as questões da organização física, questão nervosa, e pode auxiliar no controle da questão epiléptica. Então, os casos variam muito. Não se pode dizer que é uma regra fixa. Todos os casos de epilepsia são iguais, de forma nenhuma. Tem características muito próprias, cada situação. Obrigada. A próxima pergunta. No capítulo 3, da Obsessão e Suas Máscaras, fala sobre a obsessão telepática. Fala de um rapaz que não sabia que seus amigos o rejeitavam, porque tinha caráter oculto. Eu penso que é a rejeição. E fingiam apreciá-lo. Com o afastamento dele do local, os sintomas obsessivos desapareceram. O contrário também pode acontecer quando uma pessoa obsedia mentalmente um grupo,
Nos dois casos, como evitar a situação? Bastante complexo, né? Essas situações. Pode ocorrer, sim, as situações de um indivíduo influenciar todo o grupo. E é complexo. E é incrível, porque não precisa estar próximo, não. Às vezes até a distância, tá? Porque é obsessão telepática. E, então não tem distância. E o que é que acontece? A gente vê isso acontecendo. Eu não vou dar nomes de jeito nenhum, né, gente? Basta vocês olharem para os meios de comunicação. Aí a gente vê situações aí de pessoas que elas têm é um carisma, um negócio, e fica evidente para muita gente que aquilo não está bem, mas para outros, o indivíduo parece um santo. O indivíduo defende a pessoa com unhas e dentes, porque não consegue perceber. Está no estado obsessivo. É de encarnado para encarnado. E, lógico, isso é potencializado pelos espíritos inferiores, que querem ver a confusão armada mesmo. Então, essas situações, para solucionar um caso desses, primeiro precisaria haver conscientização do indivíduo que está passando pelo processo da influência, para ele poder orar, se cercar, mudar o seu padrão vibratório, mental, sentimental, para evitar essa sintonia, né? Inclusive mudar o comportamento para ações mais adequadas ou as situações de maior auxílio ao semelhante, mais desprendimento de si mesmo. Isso tudo ajudaria. Agora, em relação ao contrário, aquele que está fazendo o processo obsessivo telepático, a coisa é bastante mais complexa. Porque às vezes a pessoa nem sabe que ela está fazendo isso. Ela provoca uma influência telepática, se torna um obsessor e não tem ideia de que aquilo está acontecendo. Ele não sabe nem que ele está fazendo isso. E se disser para ele que ele está fazendo, ele vai rir na sua cara, porque não acredita nisso. Então, é complexo de resolver. A gente pode orar, pode pedir ajuda. Um dia, não é, as coisas se resolvem, mas às vezes isso toma bastante tempo. Essa situação é muito complexa, viu? Teria que aprofundar mais, tá bem? Obrigada. O que leva um espírito a querer reencarnar em uma mãe que pode abortar por diferentes motivos? Acidente, pobreza, violência sexual e etc. Uhum. O que leva o espírito, às vezes, é a necessidade. Ele precisa reencarnar. Então, ele se arrisca na opção que ele tem. E aí pode ocorrer a frustração. Mas também pode acontecer do espírito ser atraído para o procedimento reencarnatório por necessidade mesmo de passar por aquela experiência. Como a sua mente está vinculada a compromisso do passado, ele tem o processo da culpa ali já se desenvolvendo. Então, ele é atraído. E há o caso, inclusive, do próprio obsessor, do casal, às vezes de um deles, ser pego no processo reencarnatório, de surpresa para ele. E aí ele rejeita, não quer de jeito nenhum. Pode haver a situação ali do aborto, né? Ou então a própria vítima sentindo, né, aquele peso e tal, resolve então provocar o aborto. Os casos são muito variados, né? Nessa situação também. Mas, em poucas palavras, o que atrai o espírito para uma situação dessas é a sua necessidade evolutiva. Ele precisa resolver as questões que estão pendentes e ele é atraído, então, para aquela situação. Próxima pergunta.
Em sonambulismo, eu visitei um hospital e vi um paciente com cabeça normal, cabelos escuros, pele branca, e achei que era uma criança. Quando cheguei perto, ele não tinha braços e era mole, invertebrado, e tinha como se fosse uma cauda. Recentemente, li num livro do André Luiz sobre uma situação semelhante a esta ocorrida no umbral, onde a pessoa tinha uma cabeça e os espíritos passavam com a carroça em cima. Podes, por favor, explicar esse fenômeno? Isso seria um ovoide? Não é propriamente um ovoide, não é? De alguma maneira tem atrofiados os membros, mas tem uma cauda, não é? Então, o ovoide, normalmente, ele perdeu todos os membros e se tornou, de fato, como é visível como se fosse um ovo, não é? Uma coisa arredondada assim, ovalada e sem membro nenhum. Agora, essas situações, elas podem acontecer em função de consciência extremamente comprometida, e aí ou a própria pessoa se induz por auto-hipnose à situação, ou é levada pela culpa que sente, pelo compromisso que assumiu, por outros que têm um grande poder magnético, que a magnetizam para assumir aquela forma. Então, tem várias situações. Manuel Filomeno de Miranda descreve, né, a situação dos indivíduos sendo levados por magnetismo a assumir a condição de animal, de cachorro, de lobo. E há outras formas, não é? Que às vezes o indivíduo assume por própria autoindução ou por indução alheia. Como é que vai solucionar um caso desses? Vai haver a solução na medida em que haja intercessão de alguém que se interessa pelo espírito, que o vai colocar numa encarnação, não, por alguma mãe abnegada ou por alguma mãe que tem muita necessidade, né, de ser veículo da vida, e o indivíduo então renasce e há a recomposição da sua forma, né, humana, tanto no caso do ovoide como nesse caso que é chamado de licantropia ou zoantropia. O indivíduo se apresenta como animais, inclusive às vezes aberrações, né? Carlos, no encontro passado, você falou algo como que na adolescência as condições das vidas anteriores voltam. Você poderia explicar melhor? Recomendamos a leitura da questão 385 do Livro dos Espíritos, que trata do assunto. Porque passa o espírito por essa mudança brusca no período da pré-adolescência e adolescência. E os espíritos respondem, porque se depara com a sua própria realidade. Então, a gente deduz, né, ali que o espírito, ele passa por etapas sucessivas do processo reencarnatório. Leon Denis comenta que essas etapas são de aproximadamente 7 anos. A gente observa que isso tem diminuído, porque o planeta tem evoluído, não é? A organização física tem avançado mais, em termos genéticos e tudo. Então, essas etapas têm diminuído. Mas vamos dizer lá que se complete aos 5, 6 anos cada etapa. Então, quando nasce, não se completou a reencarnação. Ela ainda vai se processar no desenvolvimento da organização física. Aí, nos primeiros 7 anos, Piaget até identificou isso. O indivíduo entra no período das operações concretas. Chega um momento em que consegue entender o antes e o depois, porque tem um período que não compreende o antes e o depois. E aí vai passar por outra etapa que vai ser mais ou menos pelos 13, 14 anos, que é a pré-adolescência e adolescência, onde acontece esse fenômeno
a psicologia examina, não é, essa alteração aí como sendo um fator psicológico pelo desenvolvimento da organização física, da pubis, e começam a aparecer os seios ou os pelos, não é? E o homem também tem o desenvolvimento, e então o indivíduo, ele é como se estivesse numa casa que cresceu de repente e ele não consegue dominar a casa. Essa é a comparação que a gente leu aí no passado, né? Tem essa realidade, lógico que sim, esse fator psicológico, mas também tem o fator espiritual que os espíritos colocam. É mais ou menos nesse período que o indivíduo começa a se deparar com o passado dele, com as múltiplas personalidades que ele teve. Então, essas personalidades, ainda que de forma inconsciente, começam a se apresentar e o indivíduo fica todo conflituado. Primeiro, pelo fator psicológico de os pais, às vezes, não admitirem que o indivíduo é adulto, mas exigir comportamento de adulto. E por uma série de outros fatores. E a luta interna do indivíduo. Tem momentos, eu me lembro da minha adolescência, que eu não sabia quem eu era. Era uma coisa complicada, porque numa hora vinham umas tendências, na outra hora vinham outras tendências diferentes. Então, aquilo fica se sucedendo, tanto para o homem como para a mulher, não é? E então é mais ou menos isso que acontece, principalmente as questões pendentes do passado, e nós temos um comprometimento sério no campo da sexualidade pelo mau uso, pelo abuso do passado. Então, esse fator ele se apresenta assim para algumas pessoas de uma maneira tremenda. E aí a psicologia vai dizer, porque está desenvolvendo a libido. Está desenvolvendo, está desenvolvendo o corpo está se desenvolvendo, mas é o desenvolvimento do corpo que está permitindo a manifestação do que a pessoa, do que o espírito é, não é? E daquilo que ele experienciou no passado. Enquanto o corpo não está maduro ainda para essas experiências, não acontece, porque senão, Nossa Senhora, já pensou se a criança passasse pelo que passa o adolescente? Então, tudo vem no seu momento próprio, não é? O que a gente pode colocar em resumo é que o espírito, ele passa por esse período, que é um período de encontro com ele mesmo, e a maioria não está preparada para isso, e os pais não sabem o que está acontecendo e não sabem o que fazer. Infelizmente. Mas quando nós somos espíritas, a gente teve o cuidado de ler, de meditar sobre o assunto, de prestar atenção, nós podemos ajudar e muito os nossos filhos, conversando com eles sobre o que está acontecendo e colocando a realidade espiritual, para que ele não se sinta um doido, um louco. Alguns se sentem deslocados. Então, eles se encontram os pares que estão vivendo a mesma coisa, meu Deus, isso é uma estabilidade, quando, na verdade, ele está no tumulto, né, dos outros também, e não tem solução ali nessa situação. O que ele precisa, de fato, né, é o conhecimento da realidade, daquilo que ele está vivendo, inclusive para ajudar os colegas, né? Que a maioria não tem fonte. A fonte existe, mas o indivíduo não sabe acessar. Então, pais, conversem com seus filhos. Nessa linha de pais conversar com os filhos, qual a melhor forma de falar sobre os perigos da obsessão com os adolescentes sem assustá-los? Existe uma idade ideal para iniciar esse tópico espírita? Existe uma idade ideal para se iniciar esse tópico espírita na evangelização? Vejam só, a mediunidade às vezes se apresenta na infância. No meu caso, eu via os espíritos quando eu tinha 3 anos, eu tinha 4 anos. Então, sinceramente, iria me assustar se meus pais falassem comigo sobre o assunto, mais do que aquilo que eu estava vendo. Então, se a criança está vivenciando experiências, cabe aos pais conversar a respeito do assunto.
ensinar a se proteger. Não tem nada de fantasmagórico, nem de... E não precisa ficar fazendo descrições horrorosas, né? Já basta o que a criança ou adolescente está vendo, está vivenciando. Então, a ajuda dos pais é no sentido de encaminhar para um equilíbrio, para um controle da situação. Qual é o momento de conversar sobre o assunto? No momento em que surge a oportunidade. Quando a criança ou o jovem perguntarem, ou quando as coisas começarem a acontecer. Mas o ideal é que, quando começar a acontecer, a criança já tem uma visão da realidade espiritual. Já conheça o espiritismo, porque aí o encaminhamento é muito mais fácil. Então, aos pais cabe tratar, não propriamente da obsessão com as crianças, mas tratar do fato de que a criança tem um anjo da guarda, de que os espíritos existem, de que ele é um espírito que está em processo reencarnatório. E de que os espíritos, eles interferem conosco, então nós temos que aprender a orar. Porque assim como nós temos o nosso anjo da guarda, que é bom, tem também aqueles que não são bons. Igual as pessoas no mundo. Então nós temos que aprender a nos proteger das pessoas que não são boas no mundo, como também dos espíritos. E a maneira de se proteger é a oração, leituras nobres. E pais, não subestimem a capacidade dos seus filhos. Tem criança que tem muito mais condição de entender certas coisas do que nós quando já estamos adultos. É uma questão de ir percebendo, não é? E vendo. E às vezes a gente começa a conversar e quem vai dar lição na gente são eles. Porque eles trazem às vezes uma bagagem que a gente nem desconfia. E aí a gente fica assim, e o que que eu vou dar para o meu filho ler? Aí vai procurar livrinho infantil, ótimo, muito bem, pelo menos você está procurando livrinho infantil. Mas com toda sinceridade, na época que eu tinha 9, 10 anos, não tinha livros infantis. Então a minha tia me deu André Luiz para ler. E eu li Nosso Lar. Não é? Tinha 10 anos. Mas ela me deu também o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, para eu ler naquela época. Então, eu digo, nós temos condições de compreender muita coisa. E os pais, às vezes, ficam esperando a criança se desenvolver para se tornar... Aí vem os problemas e o indivíduo não está preparado para enfrentar. Então, qual é o momento de começar a conversar sobre esse assunto com os filhos? Na vida intrauterina. Kemi, como é que nós estamos aí de tempo? Nós temos umas 2 ou 3 perguntinhas ainda. Deixa eu ver o Carlos, né? Como é que ele está, por causa do horário. Podemos fazer as 3. Então, Carlos, está tão bom, está tão gostoso que a gente não quer deixar você ir. Olha, tem uma pergunta aqui ainda sobre a questão da adolescência, era uma continuação. Já no caso desse adolescente, está sob tratamento de desobsessão, né? Existe a necessidade de dar o enfoque na questão da obsessão ou com esse jovem, ou os pais devem focar somente no tratamento? Olha, vai depender de cada caso, né? Tem que examinar a situação e verificar, porque é importante que o indivíduo se conscientize do que é o problema, né? Os riscos da situação e como ele pode evitar, como é que ele pode solucionar, porque a gente sabe que no processo obsessivo depende muito do próprio indivíduo da solução. Então ele vai precisar enfrentar. E pode ter certeza que se está acontecendo a situação obsessiva, é porque o indivíduo ele já tem elementos para contribuir para a solução. Então, vai depender muito de cada caso. É fundamental focar na solução. Isso com toda certeza.
e tanto quanto se sinta a necessidade, esclarecer do que se trata, para que o indivíduo, então, tenha elementos para enfrentar. Me desculpe de colocar exemplo particular, mas às vezes ajuda a gente a entender isso. Como eu sentia isso desde que era lá, sei lá, em tenra idade, isso continuou na adolescência. Só que como a minha tia tinha me colocado no evangelho no lar, na evangelização, me dado os livros para ler, eu comecei a entender o que acontecia comigo quando eu era pequenininho. E fui entendendo que a oração era para mim fundamental. E o evangelho indispensável também. Então, quando eu percebia que a coisa vinha, minha mãe não sabia dessas coisas. O meu pai viajava o tempo todo, também semi-analfabeto, ele não tinha condições. Ele falava o que ele podia, às vezes ele dizia certas coisas que tocava lá no fundo da alma, né? Que ele trazia até, às vezes, de conhecimento do passado. Não é mais... Ele não tinha conhecimento, que a gente... Mais tarde é que ele foi ler essa coisa toda, mais, né? Porque ele só lia o evangelho naquela época. Então, a quem ia recorrer? Não tinha centro espírita na cidade. Recorria ao evangelho. Eu me lembro que eu tinha meus 13, 14 anos, eu me deitava para dormir, e o danado do obsessor me pegava ali e não deixava dormir. Então eu sentava na cama e ficava lendo o evangelho. Porque eu já tinha entendido que a questão era saber quem cansava primeiro. Eu dizia, eu já estou morto de cansado, não consigo dormir, então vamos ver agora, eu tenho que ver se ele cansa. E pegava o evangelho, às vezes tinha que ler um capítulo inteiro, 20, 30, 40 páginas. Ia lendo e orando. Aí, lá num dado momento, conseguia entender a lição, porque não conseguia entender. Lia, mas não entendia nada. Aí, num dado momento, entendia. Opa, consegui entender a lição, deixa eu voltar. Lia a mesma lição para ver se tinha entendido mesmo. Aí eu orava e deitava. Às vezes restava 1h30, 2 horas da noite para poder dormir. E no dia seguinte, era lascado, né? Tinha que trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 10 anos, 11 anos de idade. Então, amanhecia o dia, era como se tivesse dormido a noite inteira. Por causa do amparo espiritual. O evangelho, gente, a oração é a solução para o caso da obsessão. A gente fica querendo um cara que vai lá resolver o problema da gente. O papai e a mamãe podem ajudar o filho, ensina a ler o evangelho, a orar, porque são fatores cruciais. O Rafael pergunta, Carlos, no caso de uma obsessão causada por comprometimentos anteriores e pelas quais temos que passar, qual a maneira mais eficaz de melhorar, superar a obsessão, sem que não deixemos passar por nossas necessidades? Bem, de fato acontece isso, né? Às vezes a gente tem que conviver anos com o obsessor. Então você tem que encontrar um modus vivendi, né? E aí o caminho é essa luta de autotransformação. Porque em algum momento ele vai precisar se dar conta que o indivíduo que ele está perseguindo já não existe mais. E aí ele vai desistir. Tá certo? Mas ele não desistirá enquanto ele não se der conta disso. E ele não vai aceitar simplesmente porque eu vou dizer para ele, ó, eu já não sou mais o mesmo, viu? Ele vai olhar para minha cara e vai rir. Você já me enganou antes, você acha que você vai me enganar agora? E vai continuar. Só que aí a gente vai insistindo. Como é que a gente faz? Tem que orar por ele. Não adianta ter a ilusão de que ele vai ser arrancado de perto da gente por qualquer pessoa que tenha força, qualquer coisa. Porque se nós temos um compromisso, ele ficará o tempo que for necessário. Então, é orar, pedir auxílio, evidenciar para ele que a gente não quer disputa, que a gente não está ali para brigar. Nós estamos realmente num propósito de transformação que estamos convidando ele também para fazer a mesma coisa.
Então, às vezes, dura anos esse processo, não é? Mas um dia a solução se apresenta. É um alívio tremendo. Se a gente aprendeu, está a coisa solucionada. Mas se a gente não aprendeu, aquele obsessor se afasta e a gente atrai outro. Porque a gente não muda de comportamento. Então, é preciso realmente, dentro desse processo, mudar de comportamento. Nós precisamos examinar o que é que não está bem e fazer as mudanças. É uma luta tremenda. É uma luta realmente, não tem outra palavra para colocar. Às vezes é uma batalha, mas não é uma batalha contra o outro. A batalha é para a transformação da gente mesmo. Porque a nossa tendência é ficar recorrendo e fazendo as mesmas coisas que a gente fazia antes. Então, tem que trabalhar no campo do pensamento, do sentimento, no campo da palavra e nas ações. Os certos obsessores, é aquilo que Jesus colocou, eles só podem ser convencidos pelo jejum. E a gente tem descoberto, a gente tem examinado, chegado à conclusão que o jejum mais difícil que existe para nós é o jejum da própria personalidade. Então, o que nos prende muitas vezes à obsessão, porque nós somos egocentrados. E isso causa um problema sério. Como é que a gente resolve? Vamos trabalhar para nos desprender, para nos interessar mais pelos outros, para então ir ler muito, conhecer, estudar, orar e persistir. Não tem outro jeito. Vai chegar um dia em que a solução se apresenta e a gente fica livre daquela obsessão, mas em função dos compromissos espirituais que a gente assumiu, a gente precisa estar trabalhando no bem. E essa é a última. Acho que essa é a última perguntinha. É, a última pergunta. O caso anterior do sonambulismo poderia ser a forma de um reptiliano devido à cauda? Foi descrita? Não sei se eu entendi a pergunta. Naquele caso, naquela pergunta que a pessoa que teve um sonho, né? E aí a Dilsa pergunta se ali seria um reptiliano, a forma daquele espírito. É difícil, eu não tenho conhecimento para dizer, não é? Mas pela maneira como foi descrito, sim, poderíamos dizer que o espírito ou se induziu àquela forma, mas é mais provável que ele se deixou induzir, porque ele se sentiria um réptil, em função dos comportamentos, das coisas que fez, das pessoas que prejudicou. E um dia se deparou com alguém com uma força magnética grande, ou alguém que ele prejudicou, ou alguém que se colocou, né, a serviço do mal e vendo as problemáticas que o indivíduo tinha gerado no passado, simplesmente o induziu à forma que ele, lá no íntimo, já se sentia daquela maneira. Então, vejam que o problema não é externo, o problema é interno. Tá bem? Então, pode ser, sim, o que foi, né, colocado aí, pode ser que fosse uma situação dessas. E aí é muito trabalho, né, para o indivíduo sair dessa situação. Mas sai, viu? Um dia o indivíduo sai da situação. Obrigada, Verônica. Obrigada, Carlos. Só tem um comentário da Rosana dizendo que quando você falou da epilepsia, ela lembrou que no livro No Mundo Maior, no capítulo 8, que é no Santuário da Alma, tem um relato por Calderaro a André Luiz, do caso Marcelo, que tem um fenômeno epileptoide. E ela também está perguntando, acho que ela perguntou que na semana passada você mencionou que Leon Denis recomenda aí uma sala mediúnica
uma quantidade de 8 encarnados. Ela pergunta qual é o livro. O livro é No Invisível. Ok, obrigada. Ali você vai ler que ele fala, num primeiro momento, que o número de participantes seria de 12. Mas lá na frente ele diz assim, reunido o número ideal de participantes, 8 pessoas, e aí ele segue, tá bem? Então, não se conforme com o primeiro momento, não, porque eu estava investigando o assunto, depois de ter lido e tudo, né? Aí cheguei nesse momento e falei, mas ele está falando 12, pensei, mas eu tenho certeza que eu li que ele disse que era 8. Aí eu fui de novo, lendo lá na frente, ele coloca, né? Reunido o número ideal, que são 8 pessoas. Mas não significa, gente, que funcione só com 8. Conforme Hermínio Miranda coloca, a partir de 2 é um grupo. E eu já participei de grupos mediúnicos que tinha 36 participantes. Só que se dividia em pequenos grupos num dado momento. Nunca consegui me adaptar em grupos mediúnicos que todo mundo fala ao mesmo tempo. Nunca consegui. Já tive a oportunidade de participar, mas eu não consigo me adaptar. Eu fui educado na FEB para cada médium falar, né, de cada vez e os outros ficam controlando e esperando a sua vez. Então, por isso, dos 36, 38 que a gente tinha, dividia nas pequenas salinhas para, então, dar atendimento aos espíritos necessitados, um médium por vez. Carlos, desculpa eu interromper, peço desculpa a todo mundo aqui também, caso adiantado da hora, mas é porque, assim, uma colega me falou que numa reunião mediúnica eram mais de 14, e, assim, eram 2 médiums, assim, uma comunicação não era só um médium esperava o outro, era, vamos dizer, 2 esclarecedores, lógico, um para cada médium, mas faziam duas comunicações assim ao mesmo momento. Simultâneas. Aí quando você falou, por isso que eu perguntei. Muito obrigada, viu? E desculpe aí. Eu não estou dizendo que esteja errado fazer isso, viu, gente? É uma questão de definição do grupo. Nós conhecemos grupos mediúnicos que, né, são dirigidos por pessoas muito conhecedoras e que funcionam dessa maneira. Agora, eu particularmente não me adapto. É uma questão de haver sido educado de forma diferente a mediunidade, então, quando há aquele barulho, aquele tumulto, não... E a gente faz uma explicação no trabalho mediúnico do porquê que a gente prefere que seja um médium por vez. É o que nem todo mundo concorda, mas tem um pensamento lógico aí que conduz a isso, tá certo? Obrigada, Carlos. Obrigada. Então, nós vamos pedir. Obrigada, Rosana. Obrigada a todos vocês que ficaram aqui até mais tarde, né? Carlos, então a gente pede para você encerrar com uma prece, por causa do horário adiantado, né? Da hora do Brasil e também aí, né? Por favor, obrigada. Já tem muita abóbora, hein? Depois da meia-noite a gente corre o risco de a carruagem virar abóbora, né? Uhum. Vamos lá. Jesus, Divino Mestre, o nosso agradecimento, Senhor, pela oportunidade do estudo, pela inspiração dos benfeitores amigos, pela assistência que nós temos recebido e agradecemos, Senhor, pelo Espiritismo que nos esclarece tanto, nos dá condições de entender, de fato, a Tua mensagem, as orientações que nos deixaste, não apenas por palavras, mas pelas ações nas relações com aqueles que tiveram a oportunidade da convivência contigo. Vibramos, Senhor, nesta noite, não apenas agradecidos, mas também dispostos a continuar no trabalho. Queremos realizar o melhor, Senhor. E dessa forma, procuramos nos preparar para essa tarefa e temos a esperança de que os benfeitores amigos nos auxiliem nas definições do trabalho que nos compete. Estamos aqui, Senhor, todos reunidos
neste dia no propósito de compreender a mediunidade, porque queremos ser mais úteis nas relações com os nossos semelhantes. Obrigado, Senhor, que as tuas bênçãos nos acompanhem, que os benfeitores amigos possam visitar os nossos lares, auxiliar a nós e aos nossos familiares, e que nós, por nossa vez, também possamos realizar a parte que nos cabe, Senhor, porque sabemos que assim como nós contamos contigo, tu também contas conosco, porque necessitas de braços, de mãos e de, enfim, encarnados para a realização da tarefa, da renovação do orbe, pela renovação de nós mesmos. Obrigado, Senhor. Graças damos a Deus, nosso Pai.